E aí pessoal, tudo bem? Márcio Antunes, professor de inglês aqui na Império Com. Como eu havia dito no vídeo anterior, onde nós havíamos comentado um pouco sobre o passado particípio do verbo to be, né? Been, B-E-E-N, que tinha por significado sido ou estado. Agora eu quero dar um outro exemplo, mas citando agora uma cena de filme, para que possamos aumentar um pouco mais a nossa compreensão em relação a esse verbo que parece ser tão complexo, não é? Mas com o tempo nós vamos observar que ele não é tão complexo quanto parece ser, certo? Então veja bem, a cena é de um filme de 1982, dirigido por Walter Hill, tá? Chama-se 48 Horas, 48 Hours, que foi a estreia do ator Ed Murphy no cinema, e ele trabalhava ao lado do ator Nick Nolte. Pois bem, a cena é o seguinte: o ator David Patrick Kelly, que fazia parte lá dos bandidos, foi até um estacionamento para pegar um carro que supostamente pertencia ao personagem de Murphy. Quando ele chega no estacionamento, ele vai conversar lá com o funcionário local. Ele fala assim em inglês: I came to pick up my car. Ele fala assim: I came to pick up my car. Eu vou repetir: I came to pick up my car. Ou seja, eu vim pegar o meu carro. Aí o funcionário pega uma lista e observa e fala o seguinte, ó. Ele fala da seguinte forma: It has been here for 3 years. It has been here for 3 years. Aí você pensa, puxa vida, o que ele quis dizer com isso, né? Então vamos lá. Ele quis dizer o seguinte, que o carro tem estado naquele local, ou seja, tem estado no estacionamento por um período de 3 anos. Engraçado que agora o been, né, a estrutura do presente perfeito mostra, né? It has been here for 3 years. Quer dizer, você não vai dizer o carro esteve aqui por 3 anos, porque como o personagem do David Patrick Kelly está ali naquele momento para pegar o carro, supostamente nós traduzimos como o carro tem estado aqui por um período de 3 anos. Aí o David Patrick Kelly responde assim: I've been busy. Ou seja, né? I have been busy. Então, nesse ponto, por que o David Patrick Kelly não veio buscar o carro antes? Porque ele tem estado ocupado ou porque ele esteve ocupado? Então, nessa situação, o I have been busy, ele poderia ter duas linhas de raciocínio. Você poderia traduzir de duas formas: eu tenho estado ocupado ou eu estive ocupado. Mas naquela situação, como ele foi buscar o carro, o cara fala: It has been here for 3 years. Tem estado aqui há 3 anos. Como quem diz, né? O que aconteceu? Por que você não veio buscar o carro antes? Aí ele responde: I've been busy. Porque eu estive ocupado. Percebe? Então, o verbo to be, ele exerce uma certa complexibilidade. Então, dentro de contexto é que você vai aprendendo a trabalhá-lo de forma coerente. Então, devagar, com mais exemplos, eu vou mostrar para vocês como aplicar o verbo to be de forma correta para que possamos entender melhor como escrever e como falar, para que possamos ser entendidos por quem não fala a língua portuguesa. Eu sou Márcio Antunes, professor de inglês particular e tradutor e intérprete aqui na Império Com.